Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9. Pega a sua Bíblia aí e a gente vai ler do versículo 18 até o 26. Aqui a gente tem a que a gente chama de a grande confissão de Pedro, né? Quando Jesus pergunta para eles, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Depois ele diz, quem vocês dizem que eu sou? Jesus fala, tu és o Cristo de Deus, ou outra versão vai dizer o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a gente canta essa música, né? Vamos ler aqui? Quem achou diz amém. Diz assim: e aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. E Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. E pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, Pai. O Senhor nos dê corações prontos a ouvir e a entender o que o Senhor tem para nos dizer. Tira toda a barreira que possa estar impedindo e fala com a gente nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma das maiores preocupações da igreja moderna aqui no Ocidente, né, é que nós temos muitas igrejas cheias de pessoas. Entretanto, no meio desse monte de gente que se diz cristã, tem muitas pessoas que na verdade não são crentes de verdade. São pessoas que frequentam igrejas todos os domingos, são pessoas que às vezes servem no ministério, dão o dízimo, usam uma roupa adequada para vir na igreja, né? Roupa de crente, mas que muitas vezes não entenderam o que é de fato ser um cristão. E muita gente está vivendo essa realidade e nem sabe disso. Muita gente está vivendo essa realidade e não sabe que não é um cristão de verdade. Se você perguntar para essas pessoas, elas vão dizer: mas é claro que eu sou um cristão, pastor. Lógico que eu sou, eu venho todo domingo na igreja. Mas aí, se você perguntar para ela o seguinte: como é que você sabe que é um cristão? Baseado em quê? Pode passar? Mas baseado em que você se declara um seguidor de Cristo? Por que você diz, declara: não, eu sou
E provavelmente a resposta dessas pessoas vai ser: não. É o seguinte, um dia eu estava no culto e o pastor pregou, ele mandou levantar a mão e lá na frente repetir uma oração, eu fiz isso. Ou então alguém foi na minha casa, fez um estudo bíblico, mandou repetir uma oração, eu repeti a oração. Então eu sou crente. Eu repeti a oração que o pastor mandou. Só que daí eu pergunto para você: será que isso é tudo? Será que você baseia o destino eterno da sua alma numa oração? Nada mais? Não tem mais nada? É tudo isso que você pode dizer? Fiz uma oração. Irmãos, eu acredito que ser cristão é muito mais do que levantar a mão no culto, ou você ir na frente, se ajoelhar, chorar, fazer uma oração, repetir palavras que alguém mandou você fazer. É muito mais do que ser batizado, é muito mais do que frequentar a igreja, é muito mais do que dar o dízimo, é muito mais do que você servir no ministério. Ser cristão é ter relacionamento com Cristo. Ser cristão é você ser discípulo de Cristo. É claro que todos nós um dia não conhecíamos o Evangelho e alguém nos apresentou o Evangelho. É claro que a maioria de nós fez uma oração. E eu não estou invalidando essa oração. O que eu estou dizendo é que se de fato você fez uma oração de verdade, de coração, se você entregou sua vida para Jesus, a sua vida muda. Ela precisa mudar como resultado de que Jesus, o Espírito Santo de Deus, passou a viver em você. Você de fato tem um relacionamento com Ele. Tornar-se um cristão não é só uma coisa que você fez um dia no passado e deu. Eu fiz uma oração e depois continuei vivendo do mesmo jeito. Continuei fazendo tudo igual. Não mudou nada. Que diferença Jesus fez na sua vida? Está tudo igual? Ou mudou alguma coisa? Porque quando você fez aquela oração, se você fez de todo o coração, você começou uma jornada de caminhada com Jesus. E a sua vida se tornou diferente da vida das pessoas ao seu redor que não conhecem a Cristo. E aí, as suas vontades começaram a mudar. As suas motivações começaram a mudar. Os seus desejos começaram a mudar, porque agora você é de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você vai amar Jesus, você vai amar a igreja de Jesus, você vai amar as coisas de Deus, a palavra de Deus, você vai amar a comunhão. Você vai amar tudo aquilo que Jesus diz para você que você precisa fazer. Você não vai fazer porque você é obrigado, mas porque você ama. Você ama a Deus, então você quer obedecê-lo. Jesus vai dizer que nós somos amigos dele se fizermos o que ele manda. Assim, nem todos que se dizem cristãos são cristãos ou são salvos. Jesus diz isso, né? Ele vai dizer que nos últimos dias, lá no último dia, né, quando ele voltar, enfim, vai ter pessoas que vão dizer: Jesus, eu te servi, eu pregava, eu ensinava, eu dei aula na EBD, eu cuidei das crianças, eu toquei no louvor, eu preguei, eu evangelizei. E Jesus vai dizer: não te conheço. Afaste-se de mim, porque eu não te conheço.
e pregar, ensinar a palavra de Deus com frequência, é nos levar de volta para corrigir esse problema, a fim de salvar almas de pessoas que talvez ainda estejam nessa situação. Jesus vai dizer em Mateus 7, 13 e 14: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, há poucos há que a encontrem. O John MacArthur, que é um autor, pastor, pregador, que eu gosto bastante, falando sobre esse assunto, ele vai dizer assim, eu coloquei na tela, tá boa a letra, né? Tá tão pequena. Eu estou realmente convencido de que o evangelismo mais popular hoje atrai pessoas à decepção. Ele promete um maravilhoso, confortável plano para a vida de todos. Ele não fala nada sobre a porta estreita, o caminho estreito. Seu assunto é o amor de Deus. Não há menção da ira de Deus. Ele tende a ver pessoas como mais privadas do que depravadas. Ele está cheio de compaixão e entendimento, sem menção do pecado, ira e julgamento, sem menção a arrependimento, sem aviso de julgamento, sem chamado a quebrantamento, sem perspectiva de coração contrito, sem desejo de tristeza sobre o pecado. Ele apenas chama por um momento, uma rápida decisão, umas poucas palavras e então algumas promessas de saúde, felicidade e bênção. Então, irmãos, seguir a Cristo é uma questão de comprometimento, é uma questão de compromisso. Nós acabamos de ler isso. É uma decisão, não para hoje, para fazer uma oração e repetir as palavras do pastor, mas para a vida toda. Você não decidiu repetir uma oração, você decidiu seguir a Cristo. Você fez a oração e depois disso você continua seguindo, um dia de cada vez para o resto da sua vida. E sabe o que é interessante, irmãos? Nos versículos que nós lemos, não tem nada que diga assim, apenas abaixe a sua cabeça, repita uma oração e continue vivendo do jeito que você vivia antes. Tem isso nos versículos que nós lemos? Não tem. Jesus não fala isso. Jesus não diz assim, você precisa ir à igreja, você precisa ser batizado, mas daí você não precisa nunca mais voltar depois que você se batizar. Se batiza, está resolvido, não volta mais, não vai nos cultos, não tem comunhão com os irmãos, não muda de vida. Você já se batizou, garantido. Tem isso nos versículos? Não tem. Porque não é uma decisão única, um momento na vida, uma oração, um batismo. É um caminhar com Jesus. É um andar com Ele para a vida toda. Eu não estou dizendo que necessariamente você não seja salvo porque você fez essa oração. Não, todos nós fizemos. Nós batistas temos esse costume de fazer essa oração de entrega. Mas o que eu quero dizer é que depois da oração, o que aconteceu? Depois da oração, o que mudou? Ah, pastor, mas ficar indo no culto todo domingo, ir no PGL, participar de todas as coisas, isso aí é para aqueles beatos fanáticos. Isso aí, Deus me ama em casa mesmo, eu vejo o culto online ali. Estou dentro, estou salvo, orei, fiz oração, me batizei, estou garantido, Deus me salvou. Por que eu vou ir no culto todo domingo também, né? Não precisa.
Para que eu vou participar do BGM? Para que eu vou fazer um estudo bíblico? Nem capaz. Isso é coisa para aqueles fanáticos, esses beatos. Eu não preciso disso. Eu estou legal, estou bem. Estou garantido. Até porque eu sou uma pessoa boa, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio minha esposa, eu não jogo de azar. Estou garantido. Eu sou bom. Uma decisão para a vida toda, irmãos. Tem nada aqui nesses versículos que diga isso. Ao invés disso, Jesus vai dizer: me segue. Você quer me seguir? Está vendo aquelas pessoas ali, ó, subindo aquela montanha com uma cruz nas costas para morrer crucificado? Faz que nem elas. Pega a sua cruz e me segue. Está vendo aquele povo ali que vai morrer? Você tem que morrer para você mesmo também. Você tem que carregar a sua cruz. Você tem que negar a si mesmo. É isso que o texto aqui vai nos dizer. Quer salvar a sua vida? Esquece. Quem quiser salvar a vida vai perder. Você tem que perder a sua vida por minha causa. Está disposto? Está disposto a abandonar as suas vontades, os seus desejos, os seus planos para me seguir? Está disposto a obedecer aquilo que você não quer obedecer? Aquilo que não é fácil de obedecer? Mas se você quiser salvar a sua vida, você vai perder a sua alma. Quem quer que deseje salvar a sua vida, perdê-la. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não há nada nesses versículos que menciona o evangelho fácil. Não tem nada aqui, irmãos, dizendo que você curvou a sua cabeça, repetiu uma oração e não precisa fazer mais nada. Nós te amamos, cara, só continua vivendo a sua vida do seu jeito. Você não precisa obedecer, imagina. Jesus falou, mas não era isso que ele queria dizer. Não, mas é que sempre tem uma explicação. Não, mas é que nesse texto ali não era bem assim. Não, ele não falou a lei de imoralidade sexual. Aquilo ali era só no culto pagão. Fora o culto pagão pode tudo. Não. A Bíblia é clara em dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que convém, o que não convém para o crente. E aqui eu quero que você preste atenção em duas coisas. Primeiro, Jesus, pode passar, ele se comprometeu com a tua salvação. Totalmente, completamente. Versículo 21 e 22 que nós lemos. Logo depois da confissão de Pedro, quando ele fala aqui, você é o Cristo de Deus, Jesus vai alertar os discípulos no verso 21 que eles não falassem essa verdade para ninguém. Ninguém podia saber até aquele momento, naquele momento ainda, ninguém podia saber que Jesus era o Cristo. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque nesse ponto os judeus ainda não podiam ouvir, porque eles esperavam um Messias político. Então, se Pedro e os outros discípulos dissessem que Jesus era o Messias, eles iam querer que Jesus começasse uma revolução, começasse uma guerra ali para libertar os judeus ali de Roma, que oprimia eles. Então Jesus disse: espera aí, o povo ainda não está pronto, eles ainda não estão preparados. Os judeus procuravam um Messias da mesma maneira que alguns crentes votam para o presidente. Ou o fulano ou o ciclano é o salvador da pátria, a pessoa perfeita, que não tem problema. Ou o Albe
E chega a ter crente que briga na rede social, se mata por causa de 2 homens pecadores. Então, assim como o crente vota em presidente, os judeus esperavam o Messias, alguém que vai libertar, que vai... Nossa, esse é o cara. Alguém para idolatrar. E era isso que eles estavam esperando. Só que Jesus não tinha vindo para ser um salvador político. Jesus tinha vindo para ser um salvador espiritual. Ele veio para salvar um problema muito maior, que é o pecado. Veio para nos reconciliar com Deus. Mas os judeus queriam se livrar de Roma. Eles queriam uma revolução, eles queriam uma guerra, eles queriam... alguém que guerreasse por eles com espada. Mas Jesus não veio para isso. E aqui, Jesus estava contando aos discípulos o que ia acontecer. Só que eles não entenderam muito bem ainda. Só depois que eles vieram a entender melhor que Jesus tinha que literalmente morrer por eles e por nós. Versículo 22, né? É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus está falando de si próprio. A autodesignação Filho do Homem é a maneira preferida de Jesus falar dele mesmo. O Filho do Homem era ele. Ele está dizendo assim: meus queridos discípulos, eu preciso morrer. Eu estou me preparando para um caminho que não tem volta. Se preparem, porque eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Era isso que ele estava falando. E eles ainda não estavam prontos a entender. E ainda não tinham entendido. Mas uma das verdades que se destaca dessa declaração é que a cruz não foi um acidente. Jesus não foi para a cruz por acidente. Jesus foi para a cruz porque era plano de Deus. Era plano de Deus que Jesus morresse por nós. O Filho do Homem deve sofrer. Olha o verbo que ele usa, deve. Ele precisa, isso é necessário. Não é por acaso. Ele tem que morrer. Ele tem que sofrer. Ele precisa, ele deve. Esse é o verbo que ele usa ali, deve. E Paulo vai dizer, 1 Timóteo 1,15, não sei se eu coloquei ali. Passa para nós, deixa eu ver se está ali. Não? 1 Timóteo 1,15, então eu vou ler para você aqui, ó. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Esse era o propósito de Jesus a vir ao mundo. Ele veio para isso. Ele veio com esse intuito. Ele veio com esse plano de Deus. Ele veio para morrer. Era necessário que ele morresse. Então isso leva a outra verdade no versículo 22. Jesus Cristo foi totalmente comprometido com a nossa salvação. Ele veio para morrer por nós, mas também, pode passar, a nossa salvação requer total comprometimento com Deus. Uma vez que eu sou salvo, eu preciso me comprometer. Se eu sou seguidor de Jesus, se eu sou discípulo, eu me comprometo com Ele. Não tem como eu ser cristão, eu ser discípulo de Jesus e eu não ter desejo de estar em comunhão com os meus irmãos. Não tem como eu realmente ter sido salvo por Jesus um dia e não ter desejo de me batizar, de me identificar com a fé. Não tem como eu ser um cristão de verdade e não obedecer o que meu pai manda. Não faz sentido. Não faz sentido eu dizer que eu sou crente e eu não querer as coisas do meu pai, eu não ter vontade de ler a palavra,
eu não ter vontade de orar, eu não ter vontade de estar em comunhão com meus irmãos. Tem alguma coisa errada. Se eu sou de Deus, eu vou desejar as coisas de Deus, eu vou querer, eu vou ter vontade. Então a nossa salvação, ela requer total comprometimento. Você percebe como essas duas verdades elas se completam? Jesus se comprometeu conosco. Ele foi totalmente comprometido com a nossa salvação. E a nossa salvação requer que a gente se comprometa com Ele. Ele te salvou, Ele é comprometido com você, você tem que se comprometer com Ele. Já viu um casamento onde só um dos dois se compromete? Eu já vi, infelizmente, vários. O que acontece num casamento desses? Acaba. Se os dois não forem totalmente comprometidos, acaba. Eu não estou dizendo que se você for salvo, sua salvação vai acabar. Não. Nós cremos que a salvação é uma vez, se você é salvo, salvo para sempre. Agora, o que eu estou dizendo é, as suas atitudes elas vão demonstrar se você é ou não. Pelos frutos nós vamos conhecer quem é de Deus e quem não é. Então, você não é salvo porque você deu bons frutos, mas você dá bons frutos porque é salvo. Entende? Não é causa, é consequência. Os frutos da sua vida são consequência da sua salvação, e não a causa dela. A causa da sua salvação é a fé em Jesus, no sacrifício dele na cruz por sua vida. Jesus morreu em seu lugar para te dar a salvação. Pela graça de Deus, mediante a fé, você é salvo. Mas uma vez salvo, você precisa dar bons frutos. Isso demonstra se você é de Deus ou não. E aí você precisa se preocupar se você não está dando bons frutos. Jesus morreu por você. Você morre por Ele. Você vive para Ele. E morre todo dia para Ele. Por Ele. Mas o que seria esse compromisso total, pastor? 4 coisas. Primeiro, está no texto: negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Versículo 23, né? O que significa isso, irmãos? O que você acha que significa negar a si mesmo? Significa que aquilo que você gosta de fazer, mas você sabe que Deus não gosta, você vai negar esse desejo, essa vontade, em amor a Ele, por obediência a Ele, porque a palavra dele está dizendo. Então, se Deus diz para você não fazer, você não faz. Se Deus diz para você fazer, você começa a fazer aquilo que você não estava fazendo. Negar a si mesmo é você negar o desejo da sua carne. Você já ouviu aquela frase? Provavelmente a sua mãe te disse isso quando você era pequeno: o mundo não gira ao seu redor. O mundo não gira ao redor do seu umbigo. Já ouviu essa frase? Minha mãe dizia assim: o mundo não gira ao redor do teu umbigo. Eu acho que essa frase ela não podia estar mais certa, irmãos. E ela podia ser feita sobre qualquer pessoa, menos sobre Jesus, né? O mundo gira. O mundo gira por causa dele, né? Por causa de Deus. Mas ela podia ser usada para qualquer um de nós. Esse livro inteiro aqui, ó, aponta para Jesus. Do começo ao fim, tem Jesus aqui. Em Gênesis tem Jesus. Em Êxodo tem Jesus. Em Levítico tem Jesus, até o Apocalipse. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele veio para redimir você do pecado e te reconciliar com Deus. É por causa dele que você está aqui hoje. É por causa dele que você pode ser salvo. É por causa
causa dele você pode ter uma vida nova. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você olhar para o mundo ao seu redor, se você ler as notícias, essa semana a nossa cidade teve uma notícia chocante de uma mãe que assassinou a própria filha, né? Isso é terrível, irmãos. Vocês percebem a necessidade que o mundo tem de um Salvador? A gente não precisa olhar muito longe. A gente não precisa ir muito longe para ver o quanto o ser humano precisa de Deus, o quanto esse sacrifício de Jesus foi importante e necessário. Nós não estamos num mundo perfeito. Um dia esse mundo foi perfeito, quando Deus criou, mas aí Adão e Eva escolheram o pecado, e depois disso o pecado veio atingindo todos nós. E aí a gente vai sofrer os efeitos disso até que Jesus volte. É por isso que a gente tem esse tipo de coisa acontecendo, por causa do pecado. Esse tipo de notícia triste que a gente ouve é o pecado que corre na veia do ser humano e que sem Jesus não tem jeito. E a gente deve negar esse pecado que corre na nossa vida, essa inclinação para o mal que a gente também tem. Só que sozinho a gente não vai conseguir, a gente precisa do Espírito Santo de Deus para nos ajudar nisso. É Ele quem vai te ajudar a vencer. É Ele quem vai te ajudar a negar você mesmo, porque não adianta você tentar com as suas próprias forças. A sua carne se inclina para o mal, assim como a minha, nossa. A carne se inclina para o mal. Mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para todos os dias negar a nossa vontade. Jesus vai perguntar: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta você fazer tudo o que você quer fazer, que a sua carne deseja, e você perder a sua alma? Do que adianta você viver uma vida desenfreada e você passar a eternidade longe de Deus? Ou seja, você precisa cumprir o grande mandamento, que é amar o Senhor de todo o seu coração e amar ao próximo como você mesmo. Segunda coisa, você precisa tomar a sua cruz, mas não é uma vez só, é diariamente, dia após dia, você precisa tomar a sua cruz. Sabe, irmãos, essa ilustração da cruz para o pessoal que seguia Jesus, ela era uma coisa muito fácil deles entenderem, porque eles viam as pessoas carregando as suas próprias cruzes para serem mortos na crucificação romana. Eles depois viram Jesus carregando. Então, quando Jesus falou isso, eles entenderam. Quando Jesus fala em pegar a cruz e segui-lo, eles entenderam que Jesus estava fazendo uma metáfora, dizendo que as pessoas deviam viver uma vida de abnegação, de negar a si mesmo, de matar o eu, de matar aquele desejo, aquela vontade de fazer aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. Jesus estava dizendo que a gente devia estar disposto a morrer por Ele, mas a morrer todo dia. Como é isso? Todo dia o meu eu, a minha carne, o meu desejo, a minha vontade, tudo que desagrada a Deus, precisa dar lugar para Ele, para as coisas dEle, para a vontade dEle, para a voz dEle. Porque Deus deseja, não porque eu quero. Jesus diz: qualquer um que desejar salvar a sua vida,
perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por minha causa, salvá-la. Você percebe o nível de comprometimento que é necessário para fazer isso? Você tem que estar muito comprometido com Deus, para você negar a sua vontade, o seu desejo e fazer a vontade dele. Você tem que estar querendo muito, buscando muito, amando muito, porque se você só fez uma oração um dia, da boca para fora, para você tanto faz como tanto fez, obedeceu ou não obedeceu, Deus quer. E aí você vai viver a sua vida do jeito que você quer, sem nunca nem perguntar para Deus qual é a vontade dele. Você vai fazer tudo exatamente do jeito que você planejou, que você quis, que você pensou, sem se preocupar com a vontade de Deus, sem se preocupar de ler esse livro aqui para perguntar qual é a vontade dele. Agora, se você fez uma oração de todo o coração, você vai querer aprender o que Deus quer e colocar em prática o que Deus quer. Obedecer. Não a sua vontade, o seu desejo, mas a dele. Terceira coisa, seguir a Cristo continuamente. Jesus vai dizer no versículo 23, segue-me ou siga-me. Esse verbo está no modo imperativo, é uma ordem. Não é me siga se você quiser, não é me siga nas partes que você achar interessante me seguir, é me siga e ponto. Me siga, faça o que eu faço, me copie, me imite, me obedeça, me escute. Existe uma falsa doutrina que vai dizer que existem dois tipos de crente: aqueles que se renderam totalmente a Jesus e aqueles que não se renderam. Só que se você é crente de verdade, você se rendeu. Não totalmente, porque a gente ainda não chegou no nível de perfeição, mas você se rendeu. E alguma coisa na sua vida mudou. Alguns passos você já deu com ele. Se você está parado exatamente no mesmo lugar que você estava quando chegou, ou se você regrediu, está na hora de você rever os seus conceitos. Pode ser que aquela oração tenha sido feita da boca para fora, pode ser que aquele batismo tenha sido um banho só, porque é impossível você se encontrar com o Criador do universo e nada mudar na sua vida. Não tem como. Então, quando Jesus diz siga, os verdadeiros seguidores continuam seguindo todos os dias, todos os dias. Na verdade, cristão é aquele que creu em Cristo, se rendeu ao senhorio dele e segue ele todo dia. Jesus não dá outra opção. Ele diz: me siga. E o verbo no grego lá, que é escrito Lucas, ele está num tempo chamado presente contínuo, que tem no inglês também, né? Que significa, sugere uma atividade continuada. Não é seguir a Cristo só no dia que você orou, é seguir a Cristo sempre, todos os dias. É igual quando Jesus diz, portanto, ide, né? E façam discípulos. Na verdade, seria melhor traduzido se nós usássemos o gerúndio do português, que é indo. E aqui, seguindo, porque daí dá a ideia de continuidade. Então, na língua original, ele tem essa ideia. Os verdadeiros seguidores continuam, eles não param. Eles continuam seguindo. Essa verdade é acentuada por Jesus quando ele fala: toma a sua cruz diariamente, todos os dias. Um dia de cada vez, como a gente costuma dizer no CR. Um dia de cada vez. Ah, pastor, mas ontem eu caí no pecado. Ok, então você levanta hoje, pede perdão para Deus, ora
que hoje, em nome de Jesus, você vai buscar. Para você hoje não cair. Um dia de cada vez. E você vai dando passos, andando com Jesus, conhecendo Ele mais, criando mais intimidade com Ele. E você vai crescendo na fé. Vai se tornando mais parecido com Ele, menos parecido com você mesmo, com a sua carne. E você vai, o que eu costumo dizer, você vai despiorando. Graças a Jesus. A gente despiora, não melhora, né? A gente despiora. Se torna mais parecido com Ele um dia de cada vez. Então, se você é um verdadeiro seguidor de Jesus, você vai buscar Ele todos os dias. Você vai buscar ter momentos com Ele. Você vai buscar ler a palavra de Deus. Você vai buscar estar em comunhão com os irmãos. Você vai buscar participar dos cultos, participar dos PGMs. Você vai se envolver em tudo que a igreja se envolve, porque você ama Deus e você ama essa igreja. E você quer estar junto dos irmãos. E você quer participar das coisas de Deus. Eu acho muito estranho quando alguém se converte e não vem aquele desejo de se batizar. Parece que a pessoa não quer compromisso. É igual aquele que está enrolando a noiva por 10, 15, 20 anos, né? Não quer casar. Não quer compromisso. Mas seguir Jesus é compromisso. Seguir Jesus não é só vir ao culto. Seguir Jesus é uma transformação de vida. Transforma a sua mente, transforma o seu coração, transforma os seus desejos, as suas vontades. E você vai sentir vontade de se identificar com Deus, com a igreja, com as coisas de Deus. Então isso quer dizer que não necessariamente porque eu fiz uma oração eu sou salvo. Mas também não quer dizer que eu não seja. Mas não é a oração que te salva. No meio batista, né? Parece que se tornou quase que uma palavra mágica, né? Que nem quando o mágico fala lá casando, né? A oração é quase isso. A oração de entrega, né? A oração te salvou, não. Quem te salva é Jesus, né? Mas se de fato você fez uma oração, você vai seguir Jesus. E também, por último, você não vai sentir vergonha dele. Mas você vai querer se identificar com ele. Você tem vergonha de Jesus? Deixa eu te perguntar. Você tem vergonha de dizer que é crente? Você tem vergonha quando as pessoas falam assim, não, peraí, eu vou na igreja às vezes, eu vou porque minha mãe vai, meu marido vai, minha esposa vai, mas não é assim que eu seja crente, como ele é crente, né? Eu vou, assim, eu gosto de ir. Tem vergonha de dizer? Tem vergonha de assumir em público? Tem vergonha de se identificar na frente da igreja, se batizar e dizer, eu sou de Jesus? Versículo 26. Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Pode um crente verdadeiro ter vergonha de Jesus? Não pode, não deveria. Não deveria. Ah, mas Pedro teve. Não, beleza, mas depois como é que Pedro morreu? Naquele momento ele teve vergonha, mas depois ele voltou. Ele não só seguiu, como ele liderou a igreja. E ele morreu por causa do Evangelho. Diz a história, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado igual, né? Do mesmo modo.
Pode ser que hoje você tenha vergonha, mas daí você precisa fazer que nem Pedro, então, né? Voltar o seu caminho e parar de sentir vergonha. Jesus foi totalmente comprometido com você. Ele é totalmente comprometido com você. E você? Está comprometido com Jesus? Você está comprometido ou você está envolvido? Sabe qual é a diferença entre comprometido e envolvido? No café da manhã americano, o porco está comprometido, a galinha está só envolvida. Como é que é o café da manhã americano? Bacon e ovos. Para dar o bacon, o que o porco precisa fazer? Morrer. A galinha, para dar o ovo, o que precisa fazer? Não dá ovo? Sei lá, nós não sabemos se dá trabalho ou não. Mas o fato é que ela volta todo dia quase. Mas o porco dá a vida. A galinha só está envolvida. E a minha pergunta para você é: você está comprometido com Jesus e com a sua igreja? Ou você está só envolvido? Você quer dar o que você tem de melhor ou você quer dar só a sobra? Quando eu puder, tiver tempo, eu me envolvo. Entende? Amém? Então Jesus está nos chamando hoje, irmãos, a subir de nível, a sair do raso no nosso compromisso com Ele, com a sua igreja. Chega de quando a gente tem alguma coisa nessa igreja, seja sempre os mesmos 2 ou 3. Nós precisamos de mais envolvimento. Nós precisamos de mais gente disposta a se envolver com Deus e com as suas coisas. Você está disposto a se comprometer ou só a se envolver? Amém? Quem está disposto a se comprometer, diz amém. Amém. Nós vamos cantar uma canção. Eu vou chamar os irmãos. E essa canção fala sobre isso. É a canção tema desse mês, né? Sobre a gente